Graça e paz. Como o Dirley disse, meu nome é Henrique, sou seminarista, moro em São Paulo, mas sou enviado da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, IPVC, no Guarujá. Meu pastor, amigo, tutor, já foi pastor desta igreja, reverendo Éder Mandson. E é uma alegria estar aqui. Na verdade, o pastor Diego me ligou, falando... Porque no dia, na Páscoa, o pastor Diego foi pregar lá na igreja. E, nossa, me colocaram numa situação lá, tinham 7 pastores para pregar. Aí um pastor ficou doente. Aí chamaram o seminarista. Aí eu falei, meu Deus, um monte de pastor olhando. Aí acabou o culto, o pastor Diego chegou em mim assim, vem cá. Eu falei, meu Deus, acho que eu falei alguma coisa errada, né? O pastor Diego falou, eu gostei muito, eu quero que você pregue na minha igreja. Eu falei, é graça de Deus. Aí ontem ele me chamou, ele falou, então, lembra daquele dia que eu comentei com você? Pois é, vou precisar que você me ajude amanhã. Rapidamente eu falei com o meu pastor, eu estaria incumbido de fazer a liturgia lá, e disse para ele que queria muito estar aqui, servir os irmãos, e ele me liberou. Estamos aqui. Estou acompanhado da minha esposa, Thaís, levanta a mão, amor. Ela não é muito... Ela é tímida. E da minha mãe, a Cida, que está ali. Um homem precisa de mulheres de Deus, senão não vai para frente, não. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos 2. Deixa eu testar. Pronto. Marcos 2, nós leremos do verso 13 ao verso 17. Leremos, são poucos versos, apenas 5 versos. Peço que os irmãos se atentem à leitura da palavra. Esse é o texto que eu mais preguei na minha vida. Um texto que me marcou muito no ano de 2017. E desde então eu tenho carregado ele no meu coração, tenho falado nas igrejas sobre ele. Esse texto mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também. Verso 13, o evangelista diz, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos deles, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O texto termina falando, não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Deus, a tua palavra está exposta diante de nós. O homem, neste momento, nada pode fazer. Estamos reunidos, ó Deus, como igreja, precisando da tua misericórdia, da tua intervenção, do teu cuidado. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai. O homem não tem nada a oferecer neste momento. Tem misericórdia, ó Deus, de mim e da tua igreja. E fala conosco, ó Pai. Não porque nós merecemos, mas porque nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor não entrega ao seu povo as próprias paixões e o Senhor cuida do teu povo. Por isso nós oramos a Ti, ó Pai, confiados tão somente no Senhor, que é a esperança da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito simples. E quando eu comecei a estudar esse texto, ler esse texto, pregar esse texto, eu imaginei quantas religiões no mundo existem que cobram do homem uma performance para que ele seja salvo. No budismo,
É muito importante a prática da generosidade, de dar esmolas, ajudar os outros. No budismo você tem que envolver um coração compassivo. Não existe uma divindade assim que vai te salvar. No fundo, você tem que ter uma postura generosa, que então você vai alcançar a salvação. É algo que você faz com o seu próprio esforço. Você alcança a salvação a partir da sua performance. No hinduísmo, a ênfase é na virtude, na honestidade, na caridade. Quando você começa a viver as técnicas espirituais hindu, você precisa alcançar um nome que eles chamam de moksha. É uma espécie de redenção hindu. E você vai passeando pelas religiões, você vai vendo que as religiões no mundo, elas sempre apresentam para o homem uma performance que ele precisa desempenhar para que ele se salve. É o homem tendo que escalar a escada da moralidade, dos seus próprios acertos, para que seja salvo. Veja, nós não cremos nisso, mas a nossa religião, ou melhor, a nossa fé cristã, que é um nome mais propício, ele tem uma relação muito íntima com o judaísmo. Afinal de contas, o Cristo a quem nós servimos veio do povo judeu. E qual é o contexto aqui? Qual é a religião que está legislando nessa sociedade? No que está acontecendo? Jesus, um judeu, chamando um publicano. O judaísmo. E no judaísmo, esse também você precisava ter um desempenho religioso muito bom para ser salvo. Tinha a questão da dieta, do calendário, as festas judaicas, a Torá. Tanto é que você olha os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os mestres, os rabinos, eles estão sempre enfatizando essa questão do homem ser bom e ele se empenhar para ser religioso e para agradar a Deus, para se apresentar como alguém que merece algo, ou que alguém que conquista o favor de Deus. Então, esse é o contexto. A religião, dentre tantas que existe no mundo, que exige essa performance humana, é o judaísmo. E Jesus, ele faz algo que escandaliza os religiosos. E você vai entender isso. Levi, aquele homem que estava coletando impostos, você sabe o que significava um cobrador de impostos, naquele contexto? Era um traidor do povo judeu. Era um homem ganancioso, que ele trabalhava para o Império Romano. Então, ele cobrava os impostos de forma abusiva, ele extorquia o próprio povo, para repassar para o Império Romano, que era o principal inimigo do povo de Deus naquele momento. Povo de Deus não, povo judeu. Porque nós estamos na transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, perceba que o coletor de impostos, ele era considerado outra classe de pecadores. Naquele contexto existia os pecadores e os publicanos. Era como se tivessem fugiu a palavra, dois níveis de pecadores, ou duas categorias. Para muitos, o publicano era mais pecador do que os pecadores. Então, perceba, ele era persona non grata. Ele era odiado. Ele não podia participar. Meus irmãos, o publicano, sendo judeu, ele não podia entrar na sinagoga. Ele era excluído da vida religiosa daquele povo. Ele era considerado cerimonialmente impuro. A religião ditava o ritmo daquela época, o judaísmo, o enxergava como alguém indigno de Deus. Grave isso. Ele era olhado como alguém indigno do próprio Deus. E para você ter uma noção, qual era a expectativa dos judeus naquele momento? Que o Messias viria. O Messias, aquele que tinha vindo,
Aquele não, né? Um homem de Nazaré, pobre, de uma região marginalizada, dizendo que era o Filho de Deus. Não, não, você não pode ser o Filho de Deus. Porque, afinal de contas, nós estamos esperando um Messias, que ele virá com o seu exército, aquele Messias forte, político-militar, que vai destruir o Império Romano, que vai restaurar o reino de Israel e que nós vamos dominar o mundo. Essa era a expectativa do povo judeu, inclusive dos discípulos. Quando Jesus fala para Pedro que ia se entregar, Pedro fala: não, Jesus, não, o senhor pirou de vez, nós vamos dominar tudo. E eles não entendiam que o reino do Cristo que era o Messias, era um reino diferente. Era um reino que não pegava em armas. Era um reino que não dominava o mundo, mas era um reino espiritual. Então, o judeu era tão odiado, o publicano era tão odiado pelo judeu. Perceba você, o judeu sofrendo, pobreza, o fardo do Império Romano nas costas do povo, o Império Romano extorquindo o povo judeu. E quem era que fazia isso? Um judeu, o publicano, o traidor, o ganancioso. Esse é o homem que Jesus Cristo chama. Imagine agora que você está entendendo o contexto histórico. Imagina o escândalo que Jesus causou. Pense numa pessoa má, corrupta, que é olhada pela sociedade atual como uma pessoa muito, muito suja, muito má. Imagina, Jesus vai na direção dessa pessoa. É isso que está acontecendo. O tema do nosso sermão hoje, eu espero me dar bem aqui com os slides, qualquer coisa o Bruno me ajuda. O tema é: Jesus é a esperança para os pecadores. Porque, no final de contas, Jesus vai na direção de gente que não presta. E olha o texto. Está ali embaixo, verso 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Meus irmãos, a condição financeira do publicano era muito boa. O publicano geralmente era um homem rico. Ser publicano, ser coletor de impostos, era algo lucrativo, era algo que dava dinheiro por si só. Mas, além disso, eles extorquiam, os impostos eram aumentados, eles praticamente roubavam o próprio povo. Nós estamos falando de um homem aqui, de uma condição financeira muito boa. Jesus olha para esse homem e diz: segue-me. O texto diz que o homem se levanta e o segue. O que está acontecendo aqui? Antes, um pouquinho antes, Jesus tinha curado um paralítico. Ele falou para o paralítico: levanta, pega o teu leito e anda. Só que antes de ele curar, ele falou para o paralítico assim: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus falam: quem esse cara pensa que é? Se só Deus pode perdoar pecados? Porque eles não sabiam quem estava na frente deles. Era o Deus encarnado. Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo fala: tá bom, então, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, levanta e anda. Então, Jesus vai caminhar na direção agora de um outro paralítico. Só que esse paralítico podia andar. Mas era um paralítico espiritual. E cuidado, meus irmãos. A sociedade cristã atual tem uma tendência de enfatizar mais o milagre terreno, a cura, qualquer tipo de milagre, do que a salvação do pecador. Não existe nenhuma amostra miraculosa maior do que Deus chamar um pecador
da coletoria de impostos e o tornar discípulo. Nada é mais profundo e poderoso do que a salvação de um pecador. E Jesus, então, vai na direção daquele paralítico, um paralítico espiritual. E ele faz um chamado. Levanta e anda. Você pode imaginar comigo? Um homem mau, ganancioso, resolvido financeiramente, alguém que não precisa de ninguém, que afinal de contas é assim que muitos dos ricos se sentem, autossuficiente, altivo, dono de si mesmo. Imagina você, o Cristo, olhando no fundo dos seus olhos e falando: segue-me. E o texto, ele é tão poderoso que ele narra o abandono da atividade pecaminosa naquele instante. É óbvio que ele, como um funcionário do Império Romano, em algum momento ele teve que romper esse laço oficialmente, entregar o dinheiro, toda a questão da documentação. Mas naquele momento, Deus está chamando um paralítico espiritual. Deus, o Filho, o Deus encarnado, a própria salvação. Eu quero que você entenda uma coisa. Quero falar de idolatria nesse primeiro ponto. Porque para se tornar um publicano, o judeu tinha que abrir mão de muita coisa. Ele abria mão do relacionamento com o próprio povo. Ele abria mão da sua reputação, que para o judeu era muito importante. Ele abria mão da religião judaica. E, pasmem, ele abria mão do próprio clã familiar. Tudo em nome do dinheiro, do amor ao dinheiro, da ganância. Porque os ídolos, eles agem desta forma. Eles exigem sacrifícios. Eu quero perguntar para você hoje, meu irmão. O que você ama mais que a Deus? Quero que você pense. O que ocupa os seus pensamentos? O que rege o seu coração? O que determina a forma como você vive? Aonde você gasta mais tempo, energia e dinheiro? Qual é o objeto da atenção do seu coração, das afeições do seu coração? Qual é o objeto do seu amor? O que você coloca acima de Deus? O que você deseja mais que a Deus? Pois é, aí está o seu Deus. Porque ídolos exigem sacrifícios, eu disse. Para se tornar um publicano, Levi tinha que abrir mão de muita coisa. E na nossa rotina, nos dias atuais, aquele pai ganancioso que ele trabalha das 8 da manhã até 8 da noite, chega em casa cansado, vai dormir, porque afinal de contas ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas. Ele precisa dar para os filhos uma boa escola, uma boa saúde, uma boa educação. Tudo bem, mas ele não dá atenção, ele não dá amor. Não discipula os filhos, não tem tempo com a esposa. Mas no fundo, se você conversar com um homem desse, tudo que ele quer mais é ganhar dinheiro. Aí ele sacrifica no altar do dinheiro a própria família. E assim vai. Um homem que larga tudo por causa do álcool, ele sacrifica por vezes a própria profissão, ele sacrifica a juventude, ele sacrifica a família no altar desse ídolo. Um homem que larga a família por causa de um amante, uma experiência prazerosa nova, uma nova paixão. Um homem lascivo, adúltero, sabe o que ele está fazendo? Sacrificando no altar deste ídolo a família. Quero que vocês entendam que nós estamos falando de uma pessoa escravizada pelo pecado. Jesus Cristo vai na direção dessa pessoa
e fala para ela: segue-me. E esse é o nosso primeiro ponto. Lá em cima, Jesus chama idólatras e os transforma em discípulos. O poder do Evangelho, ele pode livrar você de você mesmo. O poder do Evangelho, ele pode livrar você da sua idolatria. O poder do Evangelho chama homens ruins, pervertidos, homens maus, cruéis. Não como Levi tão somente, mas como a gente. E transforma em discípulo. Levi, ele larga a coletoria na hora. E quando Jesus Cristo chama, nada mais importa. Porque é o próprio Deus, num chamado miraculoso, falando: vem, abandona tudo, muda de vida, abandona o ídolo, que eu vou te tornar em discípulo. É isso que Jesus Cristo faz com os pecadores. E você perceba que existe uma dinâmica interessante aqui. Jesus é aquele que não teria onde reclinar. O homem que morou de favor na casa de Pedro. E o homem abastado financeiramente abandona tudo para seguir Cristo Jesus. Porque é isso que o chamado do Evangelho faz. Ele vira a sua vida de cabeça para baixo. O idólatra, ele joga tudo para o alto para ser discípulo. E aquilo que tinha valor não tem mais valor. Porque agora o que importa é que eu siga o Cristo. É um chamado irresistível. É o chamado da graça. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei o que te escraviza, mas existe hoje à noite um chamado do próprio Cristo: siga-me. Porque tem hora que a gente tem que se levantar, abandonar a coletoria de impostos e seguir a Cristo. Mas não ache você que isso é mérito humano, que essa atitude é do homem. Nós o fazemos porque Ele nos amou primeiro. Um ídolo escravizado jamais abandonaria a coletoria de impostos. Meus irmãos, por isso que o tema do sermão é: existe esperança para os pecadores. Só que, não sei você que está há tanto tempo já na fé cristã, quando nós somos chamados por Cristo, então nós criamos aquela paixão por Deus, o amor, o primeiro amor, a gente cria aquela expectativa de que agora nós estamos livres de alguns pecados, né? Aí você cria aquela ingênua expectativa: nossa, agora vai ser tranquilo. Aí vai passando aquele entusiasmo, vai passando aquele fervor, vai passando aquele tempo de redenção, contrição, rendição, humilhação, que você chora quando fala de Cristo, e aí você vai vendo a força do pecado subjugando os seus membros, o que Paulo fala em Romanos 7. Você fala: não, calma aí, alguma coisa está errada. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que o nosso coração, embora ele se converta a Cristo, ou melhor, embora ele seja convertido a Cristo, ele continua, como diz João Calvino, sendo uma fábrica de ídolos. E nós temos a tendência, à medida que o tempo passa, mesmo servindo ao Senhor, a colocar coisas acima de Deus. Então, o nosso ministério, a gente pode colocar acima de Deus, nossos dons e talentos, nosso cônjuge, tudo nós podemos colocar acima de Deus. Que eu quero que você entenda, meu irmão, que aquele Cristo que lhe chamou pela primeira vez, Ele continua te chamando a largar a idolatria. Existe o chamado da graça diariamente. Diariamente, Deus está fazendo de nós menos idólatras e mais discípulos. Você precisa simplesmente olhar para o Cristo e se alimentar de Jesus Cristo, que é
o pão da vida que desceu do céu. Não se frustre, não desanime, porque você há 20 anos atrás imaginou que teria vencido esse pecado de uma vez por todas. Preste atenção, Cristo continua chamando seus filhos para serem discípulos. A nossa esperança é Jesus, olhe para Jesus. Mas você precisa ter em mente quanta coisa Deus já mudou em você nesses anos. O crente, às vezes, ele se frustra e desanima porque ele acha que ele está simplesmente numa oscilação. Ele sobe e desce. Mas, de fato, estamos oscilando, mas é sempre para cima essa oscilação. Jesus está nos transformando. Mas é Jesus, não existe mérito em nós. É na obra de Cristo. Se você quer ser menos idólatra e mais discípulo, olhe para Cristo, se alimente de Cristo. Meios de graça, vida de oração, devocional, comunhão dos santos, a igreja, os sacramentos. É nessa dinâmica que a gente deixa de ser menos coletor de impostos e passa a ser mais discípulo. E para você que ainda não fez um compromisso com o Cristo verdadeiro, quando você fizer e atender o chamado, a sua vida vai virar de cabeça para baixo, porque é uma mudança radical. Não sei qual é o pecado que te aprisiona, mas preste atenção, Jesus transforma idólatras em discípulo. Não olhe para a força do seu próprio braço, não coloque a esperança em si mesmo. É Jesus quem tirou aquele homem da coletoria de impostos. E o texto continua. Verso 15, ali embaixo. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Veja que o texto fala, publicanos e pecadores. Era todo mundo pecador, mas tem que falar do publicano, porque torna o negócio mais, escandaliza mais. Porque estes eram em grande número e também o seguia. Olha o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Levi abre a porta da própria casa e o texto fala que Jesus foi achado aonde? À mesa. Aí Jesus, não satisfeito em escandalizar muito, chamando um publicano, agora ele escandaliza o dobro. Porque a mesa, para o judeu, ela significava, e aqui é uma informação cultural importante, ela significava um lugar de unidade, de comunhão. A mesa é onde era estabelecido o vínculo de amizade. O fato de Jesus estar sentado na mesa com esse tipo de gente revela algo sobre o Cristo. Porque ele quer ter comunhão com gente ruim como eu e você. Ele não somente salva, ele não somente chama, ele não somente transforma, mas ele se relaciona. E tem muita gente que acha que não pode. Tem pessoas que carregam culpas do passado, carregam marcas, não se sente dignas de ter um relacionamento com o Senhor Jesus, tem dificuldade de orar. Mas preste atenção, de fato você não é digno, muito menos eu. Mas o ponto aqui é que Jesus decidiu se relacionar com gente indigna. Ele decidiu estabelecer comunhão. Ele decidiu estabelecer relacionamento, unidade. Você tem a noção da profundidade disso? E esse é o nosso segundo ponto. Lá em cima, não importa o quanto você pecou e quão grave foram seus pecados, Jesus Cristo te chama para ter comunhão com Ele.
Ele entra na vida do pecador, ele transforma a vida do pecador e ele se relaciona com o pecador. Olha a obra do Evangelho sendo exposta diante dos nossos olhos. Ele decidiu se relacionar com pessoas idólatras, como eu e você. Isso precisa impactar sua vida, o seu coração. É um relacionamento de amor com gente que não presta. A amizade, a mesa está comunicando isso. A mesa está comunicando que ele tem afeição por pecadores. Ele se afeiçoa, ele ama. E nós estamos falando do Deus encarnado. Ele sabia de tudo de ruim que essas pessoas tinham feito. Ele os conhecia. Quando você foi escolhido antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todos os seus pecados, todos os seus pensamentos maus. Só que o amor dele ultrapassou. Imagina o próprio Deus olhando para os seus pecados. Ele sabia que você seria um idólatra. Mesmo assim, ele decidiu se relacionar. Ele decidiu salvar. Ele decidiu transformar. Ele decidiu ter unidade. Ele decidiu ter relacionamento. E olha qual a implicação que tem disso aqui. Esse ato está expondo para nós a doutrina da união mística, quando somos unidos a Cristo de forma miraculosa. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos? Levi, antes de ser chamado por Cristo, ele era inimigo de Deus. Agora, em Cristo, ele tem paz com Deus. Porque ao momento que você se relaciona com Cristo, a barreira da inimizade entre você e Deus, ela é derrubada. Olha a implicação disso aqui, meus irmãos. Hoje se fala muito em ter paz, ter paz, ter paz. Aí fala do príncipe da paz. E fala como se Jesus fosse o guru da paz, que viria a esse mundo ficar dando paz para todo mundo. A principal paz que Cristo gera é entre nós e Deus. Em vez de chegar no trono do juiz e você ser considerado culpado, você é considerado inocente. Porque a sua dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Agora temos paz com Deus. Não importa como está a sua vida. Está sem dinheiro, está abatido, angustiado. Está doente. Se as forças acabaram, a juventude se foi, o casamento deu errado, o filho não serve a Deus, preste atenção. Se você está em Cristo, você tem paz com Deus. E essa é a âncora da nossa alma, meus irmãos. O Deus do universo não nos enxerga mais como inimigos. Ele nos enxerga como filhos. Essa é a implicação do relacionamento com Cristo. Essa é a implicação da união com Cristo. Essa é a implicação de nós participarmos da mesa com Cristo. Creia nisso. Você tem paz com Deus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que, para aquele contexto, para aquela sociedade, Levi, esse coletor de impostos, ele seria, para sempre, olhado como um coletor de impostos. Um traidor. Seria considerado, por resto da vida, um ganancioso. Avarento. E a igreja faz isso, viu?
A pessoa pecou há 30 anos atrás, a igreja lembra. Mas sabe como Deus enxerga Levi? Agora, unido a Cristo, como filho, justificado, inocente. Porque à medida que ele olha para Levi, ele vê o Cristo, a justiça de Cristo é imputada ao pecador, e o pecador é visto como justo, porque o justo foi achado como pecador, pendurado no madeiro. Você tem noção do que é isso? Preste atenção, eu vou falar para você, Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Tudo. Você está perdido sem Cristo. Porque sem Cristo, você vai se tornar objeto da ira divina. E aí, meus irmãos? Aí, lançado uma vez no inferno, eternamente apartado do amor de Deus. Do amor, não de Deus. Porque as pessoas tendem a achar que o inferno é o lugar que Satanás está ditando as regras. E não está. A Bíblia fala que o inferno é criação das mãos de Deus e que a besta vai queimar na presença do Cordeiro. O inferno é o lugar da manifestação da justiça de Deus. Certa vez, um psicólogo muito famoso postou nas suas redes sociais que o inferno seria tão terrível, porque lá Deus não estaria. Aí eu falei, lê do engano. O inferno vai ser tão terrível, porque lá Deus vai estar. Mas o Deus que vai estar manifestando a sua ira. E aí, meus queridos, ninguém pode produzir algo tão aterrorizante como a ira de Deus. Jesus Cristo fala, Deus, Pai, passa de mim esse cálice. O cálice era muito pesado, o cálice era ser o objeto da ira de Deus. A ira de Deus é despojada sobre Cristo, para que você tenha paz com Deus. E tem gente que passa a seguir a Jesus porque quer casar, quer ganhar dinheiro, quer se formar, quer fazer um intercâmbio. Para com isso. O Filho de Deus não veio ao mundo para ficar realizando seus sonhos egocêntricos. Ele veio ao mundo para que você tivesse paz com Deus. Nesse relacionamento de amor, nesse relacionamento de unidade, de amizade. Então você me pergunta, tá, mas como que eu vou me relacionar com esse Cristo? Experimenta entrar no seu quarto e fechar a porta. Experimenta cair de joelhos, clamar a Ele. Experimenta abrir a Escritura. Experimenta servir a Deus junto com a igreja, participar dos sacramentos. Esse Cristo vai ser quase palpável. O problema é que nós não experimentamos o Cristo porque nós buscamos outras coisas. Então nossa fé se torna tão somente uma fé subjetiva, uma ideia que não determina a nossa vida, nossa espiritualidade. Só que o texto está nos ensinando que Jesus quer se relacionar com pecadores, com gente ruim. Ou seja, gente como a gente. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Acho que não ficou muito bom, né? A partir do verso 16, acompanhe na sua Bíblia. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus Cristo foi irônico, mas muito irônico aqui. É muito irônico. Jesus Cristo sabia que os fariseus eram tão pecadores como os publicanos e os demais que estavam à mesa. Mas Jesus Cristo fala, eu não vim para quem é bom,
existe uma ironia aqui, porque ninguém é bom. A ideia é que os fariseus, eles não se achavam merecedores do inferno e carentes da graça. Lembra do começo? O religioso que acha que conquista o favor de Deus através dos seus próprios esforços. É isso que está acontecendo aqui. Ele não se acha merecedor. E se você ler Lucas 2, Lucas 18, do 9 ao 14. Olha o que o texto diz. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Preste atenção. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro... O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tem gente que é assim, que acha que dar o dízimo na igreja pode comprar o favor de Deus, como se Deus estivesse à venda. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sabe por quê? Jesus decidiu povoar o reino dele com gente que sabe que não merece estar no reino dele. Não existe caminho para a salvação que não seja reconhecer a própria miséria. Duas pessoas com câncer. Uma sabe que tem câncer, a outra não. Quem procura o médico? Pois é. A diferença aqui é que quem reconhece que está com câncer não foi procurar o médico. Existe um médico aqui que procura doentes. Procura doentes e um médico que decidiu constituir o reino de pessoas doentes. Pecado. Essa doença que eu estou falando é o pecado. Isso aqui, meus irmãos, é muito profundo. Isso cai que nem uma bomba naquele contexto. Agora, o nazareno, o que se diz filho de Deus, anda por aí chamando gente ruim para segui-lo. Pois é, foi isso que ele fez conosco. Ele sai por aí chamando a gente ruim, que ele transforma. Gente ruim que não permanece ruim, que ele vai mudando todos os dias. Meu querido, minha querida, nós estamos caminhando para o final, preste atenção. Pare de culpar os outros pelos seus problemas. Tem gente que chega em um determinado momento da vida, é culpa de todo mundo. A minha vida não deu certo, é culpa do meu marido, do meu filho, da minha mãe lá há 40 anos atrás, que não me educou direito, a minha avó que me bateu, o meu patrão que me mandou embora. Sabe qual é o seu maior problema? É você mesmo. É o pecado do seu coração. Só que existe uma mensagem de consolo nesta noite. Embora você seja doente pelo pecado, existe um Cristo que é o médico, que chama para ser discípulo, transforma e salva. Só que você precisa reconhecer esse estado de miséria. A menos que você reconheça, você não pode ser discípulo. Porque discípulo são os que reconhecem que não merecem seguir a Jesus. E o terceiro e último ponto, a única forma de entrar no reino de Deus é como pecador confesso. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho.
O fariseu, na parábola que Jesus Cristo conta, ele fala para Deus, mas ele está de pé, numa posição arrogante, falando para Deus, como assim? Eu oro, eu jejum, eu dou o dízimo. Aí o publicano coloca a cara no pó e fala, Deus, eu não consigo olhar para cima, de tão mal que eu sou. É desse que Jesus Cristo se afeiçoa, porque ele é o médico, e médico cura doentes. Sabe qual é o problema dos arrogantes religiosos? Aquelas pessoas que passam a vida na igreja e se acham melhores do que as demais, se acham mais crentes e olham para o outro de cima para baixo. Religiosas, moralistas, apontam, acusam. É rápida a identificar o pecado do outro, mas não experimenta o Cristo. Sabe quem experimenta o Cristo? Quem se sente miserável. Quero ler um texto com vocês, que eu não tinha nem colocado no slide, e hoje à tarde eu estava orando e pensando no sermão. Sermão da montanha. Jesus Cristo começa o sermão do monte e ele fala assim, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E as pessoas acham que os humildes de espírito aqui são aquela pessoa que vai chegar pobrinha, com a roupa rasgada. Não, preste atenção. O humilde de espírito aqui é aquele que se comporta como publicano. Deus, eu não sou digno de olhar para cima. E ele continua, e ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esses aqui são os que choram pelos seus próprios pecados. O problema é que talvez você tenha andado distante, porque você acha que os seus pecados te afastam de Deus. De fato afasta. Mas o Cristo é o mediador entre pecadores e Deus. E ele aproxima o pecador. Se você reconhece o seu pecado nesta noite, você está apto para Cristo. Mas você precisa reconhecer o seu estado de miséria. Todas as religiões do mundo exigem que você tenha uma performance. Todas. Como a gente falou no começo. Na verdadeira religião, não. Na verdadeira religião, não há nada do que você faça que possa te salvar. O que te resta é encontrar um lugar de miséria, colocar sua cara no pó e falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A única forma de ser encontrado por Cristo é como um pecador confesso, que se humilha. Tim Keller, um pastor que marcou muito minha vida, faleceu no ano passado, ele conta uma ilustração, ele diz que todas as religiões do mundo até enxergam o homem como quem peca. E ele conta a ilustração que, para essas religiões, é como se o homem estivesse se afogando no mar, vem a religião e joga uma boia. O homem vai ter que se esforçar para se salvar. Ele vai ter que bater os braços, fazer força. Mas no cristianismo, Tim Keller conta que o homem é um cadáver lá no fundo do mar. E o Cristo então mergulha e vai buscar o pecador. Esse é o evangelho da graça. Não é que você está se afogando. Você é um cadáver no fundo do mar sem Cristo. E a menos que Jesus Cristo te tire da morte, como Paulo fala aos Efésios, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Reconheça a sua maldade. Reconheça que você é mau, cruel, pecador, idólatra. E então, nesse estado de miséria, Cristo se tornará doce. Porque Ele é a esperança para os pecadores. E eu não sei, meus irmãos, o que te acusa nesta noite. Mas saiba que não existe buraco tão fundo que a graça não alcance. Não exista nada que você tenha feito que o sangue de Jesus não cubra.
eu quero encerrar com a conclusão. Você sabe quem foi Levi? Alguém sabe quem foi Levi? Mateus. O apóstolo que escreveu o evangelho endereçado ao povo judeu. Quando você começa o Novo Testamento, está escrito lá, Mateus. Sabe quem escreveu esse evangelho? Um coletor de impostos. Gente ruim, como eu e como você. E essa é a nossa conclusão. Deus salva o pecador e o usa para a sua glória. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu Cristo Jesus. Nós somos tão idólatras, Pai. Nós somos tão ruins. Mas o Senhor foi tão bom conosco e o Senhor nos tirou da coletoria de impostos. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós deveríamos ser objeto da Tua ira e fomos objeto da Tua graça. A vida sem o relacionamento com o Teu Filho é uma vida escura, uma vida sem esperança. Cristo Jesus é tudo o que nós temos, é a razão da nossa esperança, a âncora da nossa alma. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o Teu Filho. Obrigado porque o Senhor nos tornou em discípulos. E aqueles, ó Deus, que estão aqui hoje à noite, que não entenderam isso ainda, Pai, se revela e mostra para eles que apesar deles, apesar dos seus pecados, dos seus erros, o Senhor pode fazer deles, ó Pai, Teus filhos e Teus discípulos. Te louvamos, ó Pai. Engrandecemos o Teu nome e Te adoramos, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Nós declaramos que somente o Senhor é santo, 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 e nós somos pecadores. Não nos deixe, ó Pai, nos tornarmos fariseus que se acham melhores do que os outros. Por vezes apontamos o pecado público das pessoas, enquanto o nosso íntimo é uma verdadeira idolatria. Nós falamos do pecado público dos nossos irmãos, enquanto o nosso secreto é uma verdadeira lama. Nos perdoa por isso. Gera em nós um caráter humilde, um caráter que se humilha, um caráter que se quebranta. Gera em nós um sentimento de miséria, porque a Tua palavra fala que bem-aventurados são os humildes de espírito. Então, ó Deus, estaremos, Pai, prontos para experimentar o relacionamento com o Teu Filho. Obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é poderosa, inerrante. Obrigado pela Tua palavra que nos transforma, Pai. No nome de Jesus. Amém.